Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, depois de termos visto uma videoaula sobre a primeira lei de Ohm, associação séria de resistores com aplicação da lei de Ohm, associação em paralelo com também o uso da lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Agora vamos à nossa quarta aula, nosso quarto vídeo, para vermos a associação mista de resistores. É uma junção, né, entre a associação séria e a associação em paralelo e aplicar também lei de Ohm. Associação mista. Bem, pessoal, vamos agora falar da associação mista de resistores, tá? A associação mista, o próprio nome já diz mista, misturado. A gente vai misturar resistores em série com resistores em paralelo, formando um circuito misto. Nesses circuitos elétricos, encontramos a junção entre resistores em série e resistores em paralelo, conforme a gente vai ver abaixo com um exemplo prático, tá? Exemplo. Observe esse circuitozinho elétrico aqui, ó. Nesse circuito elétrico, eu já estou trazendo para vocês a tensão elétrica aqui na fonte 12 volts. Os resistores 150 ohms que está em série com 200 ohms e 300 em paralelo. Da fonte sairá uma corrente elétrica I total. Ela passará pelo resistor de 50 ohms. Quando ela chegar aqui nesse ponto, que a gente chama de nó, ela se subdivide em I1, corrente 1, e I2. No final desse nó aqui, ó, elas de novo se juntam, voltando a ser a corrente I total que volta para a fonte. Ok? Então nós teremos, ó, no exemplo dado acima, para calcularmos a corrente total do circuito, o nosso I total que sai aqui do circuito, ó, vamos lá, a nossa corrente total aqui que vai sair do circuito, a nossa corrente I total, vou chamar de IT, a gente precisa calcular o resistor equivalente total aqui, tá? E fazer a operacionalização da nossa primeira lei de Ohm, não é isso? Ou seja, a gente vai ter que calcular o equivalente. Quem é o equivalente total? Eu vou ter um equivalente 1 aqui com relação aos dois em paralelos. Vou juntar com esse que está em série e achar o meu equivalente. Lembrando que resistor equivalente é dado por R de índice EQ. Devemos primeiro determinar a resistência equivalente para associação em paralelo. Ó, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é este cálculo aqui, ó. Este cálculo. Lembrando que a resistência equivalente para dois resistores pode ser calculada da seguinte forma: eu multiplico uma pela outra e divido pela soma. E é isso que nós vamos fazer. Acompanhe aqui embaixo. Perceba que temos dois resistores em paralelo, que possuem os valores de 200 ohms e 300 ohms. Logo, a resistência equivalente a eles dois será, eu vou chamar de resistência equivalente 1, com relação a esses dois aqui resistores, que vai ser exatamente o produto das duas resistências pela soma. Então, 200 vezes 300 dá 60.000, 200 mais 300 dá 500. Então, eu vou ter 60.000 dividido por 500, eu vou ter um resistor equivalente a esses dois aqui, que eu chamei de R equivalente 1, de 120 ohms. O novo circuito ficará assim. Observe que eu tenho aqui agora, no lugar daquele resistor equivalente, daqueles dois resistores em paralelo, eu tenho um equivalente de 120 ohms. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui uma corrente circulando total e vamos ter agora 150 com 120 em série. Logo, perceba que a resistência equivalente dos dois resistores em paralelo ficaram em série. Nós agora temos uma coisa mais simples, né? Temos os dois resistores em série. O que caracteriza isso a gente já sabe, né? Que é a corrente elétrica total que sai do circuito. A nossa corrente total, ela vai passar nesse resistor e naquele e voltar para a fonte. Ok? Logo, a resistência equivalente total será, como eu estou com eles em série, pessoal, lembrando, né? A resistência equivalente será a soma dos dois. Então, o meu R equivalente vai ser 150 mais 120, que vai dar um total de 270 ohms. Tranquilo? Assim,
Para calcularmos a corrente elétrica do circuito, utilizamos a primeira lei de Ohm. Ou seja, estão lembrados da primeira lei de Ohm? Para tensão, corrente e resistência, a corrente elétrica que vai circular pelo circuito vai ser a tensão total, né, dada pela fonte dividido pela resistência equivalente. Então, eu vou ter que I é igual a V sobre RQ, e vai ser, como minha tensão é 12 volts, vai ser 12 dividido pela resistência equivalente, que equivale a 270 ohms. Essa divisão deu uma dízima, né, que vai dar 0,0444 reticências amperes. Para a gente jogar isso para miliampere, basta multiplicar por 1000. Então, multiplicando isso aqui por 1000, a gente vai ter aproximadamente 44,44 miliampere para a corrente total do nosso circuito. Se pretendêssemos determinar a tensão em cada resistor do circuito original, teríamos... Aqui está o nosso circuito original, tá, gente? Perceba que eu já resgatei aqui a corrente calculada total de aproximadamente 44,44 miliampere. Ela circulará pelo resistor de 150 ohms, porém, quando ela chegar nesse nó, ela vai se subdividir em duas correntes. A corrente I, que vai passar no resistor de 200, que eu vou chamar I de índice 200, e a corrente I, que vai passar pelo resistor de 300, eu vou chamar de I de 300. Então, isso é o que vai acontecer. Tá? Como a corrente que passa no resistor de 150 ohms é a corrente total, pela primeira lei de Ohm, temos que a tensão, olha, preste atenção aqui, pessoal, a tensão que vai passar pelo resistor, que vai ser dissipada no resistor de 150 ohms, vai ser quem? Aplicando diretamente a lei de Ohm, vai ser a corrente vezes a resistência. Ou seja, V de índice 150, para caracterizar que é no resistor de 150, vai ser a corrente I vezes 150. Ou seja, V de 150 vai ser 0,0444 vezes 150. Né? V de 150 vai ser aproximadamente 6,67 volts. Então, dos 12 volts da fonte, 6,67 volts aproximadamente serão dissipados aqui, ó. Já serão consumidos aqui por esse resistor. Tá certo, gente? O que é que vai acontecer? A gente já vai se adiantar. Se eu tenho 12 na fonte e aqui eu já estou usando 6,67, quanto é que vai restar para cá? O que vai restar para cá, pessoal, é a diferença. É a diferença, não é isso? Que diferença? 12 menos 6,67. É o que nós vamos ver agora. Portanto, a tensão que ficará sobre os resistores em paralelo será a diferença entre a tensão total e a tensão calculada acima. Ou seja, eu vou ter 12 menos 6,67, que vai dar aproximadamente 5,33 volts. Logo, gente, eu vou até deixar aqui a 5,33 volts. Aqui nós teríamos aquela corrente que a gente chamou de I de índice 200 e esta outra aqui, ó, de I de índice 300. Bom, se a gente agora quiser determinar ou calcular as correntes que circulam nos resistores de 200 ohms e de 300 ohms, o que é que a gente vai ter que fazer? Mais uma vez, pela lei de Ohm, a corrente que vai circular por aqui, ó, é só pegar a tensão nos terminais, que a gente já sabe que é 5,33, dividir por 200 para esse resistor aqui, ó, tá? E vamos encontrar aproximadamente 0,026654 ampere. Se multiplicarmos isso aqui por 1000, a gente vai ter o resultado em 1000 ampere. Ou seja, multiplicar por 1000 é correr a vírgula 3 casas. 1, 2, 3, 26,65 miliampere aproximadamente. E para a corrente no resistor de 300, mesma coisa, a lei de Ohm. A tensão que é 5,33 dividido por 300. E 300 vai ser aproximadamente 0,01777 ampere, que mais uma vez multiplicando por 1000, a gente vai encontrar o resultado em miliampere. Ó, uma casa, duas casas, três casas,
17,77 mA. É também bom você perceber que a corrente total aqui, como ela se dividiu em duas outras correntes, essas duas correntes aqui no final, ó, elas vão se reencontrar voltando à corrente original. Então, ó, se eu somar a corrente I, que passa no resistor de 200, e a corrente I, que passa no resistor de 300, essa soma tem que ser igual à corrente total. É o que eu estou trazendo aqui. Ó. Perceba que I é igual a I de índice 200 mais I de índice 300. Ou seja, 44,44 mA é igual a 2665 mais 17,77 mA. Claro que há uma aproximação aqui, né, pessoal? Como deu dízima periódica, há uma aproximação. Então, pessoal, aqui nós terminamos essa parte relativa à associação de resistores, onde nós já vimos no primeiro vídeo a lei de Ohm, no segundo vídeo, associação séria de resistores, no terceiro vídeo, associação paralela, e aqui a gente fecha com associação mista. Vamos ver agora a resolução deste exercício através do Tinkercad, tá? Esse software da Autodesk ele é muito bom para fazer essas simulações, é importantíssimo. Bem, pessoal, nós temos aqui ó, um circuito misto, né, de resistores. Nós temos o resistor aqui, ó, esse resistor aqui ele tem 150 ohms, tá? Ele está ligado aqui, ó, em série com dois resistores. Esse aqui que está em paralelo com esse, o de 200 ohms e o de 300 ohms. Observe que nós temos aqui, ó, neste primeiro resistor, 1 amperímetro. Esse instrumento aqui vai medir a corrente que passa por ele, que é exatamente a corrente total do circuito, ó, que sai da fonte, tá certo? Depois, ela chegando aqui, se divide em duas outras correntes. A corrente que a gente chamou de I200, que passa pelo resistor de 200 ohms, que vai ser medido por esse amperímetro, e a corrente, ó, que vai passar por esse resistor de 300, que a gente chamou de I300, que ela vai ser medida por este outro amperímetro. Então, ó, esta corrente aqui do amperímetro que está passando aqui, o I200, que mede a corrente I200, mais a corrente, né, I300, essa soma vai dar a corrente total, que é a corrente de entrada que passa no resistor de 150 ohms, tá certo? Temos também aqui o seguinte, ó, nos terminais desse resistor, nós vamos calcular ou medir, né, a diferença de potencial através desse voltímetro. Então, esse voltímetro aqui, ó, a gente liga ele aqui em paralelo com o resistor e determina a sua tensão, tá certo? Este outro resistor aqui, resistor não, este outro medidor aqui, esse voltímetro, veja que ele está marcado com V, ele vai medir a tensão nos terminais, ou diferença de potencial, né? Nos terminais desse resistor que está em paralelo com aquele, ou seja, é a mesma. Então, nós vamos ter aqui ó, a tensão sobre os terminais de 150 ohms, a tensão sobre os terminais tanto de 200 quanto de 300, e vamos ter aqui 3 amperímetros, tá? Um amperímetro que mede a corrente que a gente chamou de I200, o outro que mede a corrente que a gente chamou de I300, e o amperímetro que mede a corrente total que passa pelo resistor de 150 ohms. Então vamos lá. Vamos ligar o nosso circuito. Bem, observe que a gente tem uma fonte de 12 volts. Na hora que a gente liga, ela passa a ter todos os valores parciais. Pode perceber que 17,8 mA somado com 26,7 mA aproximadamente dá 44,4 mA. E são valores aproximados, né? A tensão sobre o resistor aqui, ó, de 150 é 6,67. Como a fonte manda 12 e ela perde aqui 6,67, vai sobrar para os demais 12 menos 6,67, 5,23 volts. Observe um detalhe, nesse momento aqui está circulando corrente pelo nosso circuito e está havendo diferença de potenciais sobre os resistores, não é isso? Se eu abrir aqui o meu interruptor, observe que parou de circular corrente, está tudo zerado, consequentemente não teremos nenhuma tensão. Pela lei de Ohm, né, a gente sabe que a tensão é corrente vezes resistência. Resistência eu tenho, como a corrente é zero, nós vamos ter tensão igual a zero, tá certo? Vamos mais uma vez fechar aqui o circuito e a gente volta aos valores originais. Eu espero que vocês tenham entendido
Espero que vocês tenham gostado. Usem sempre esse simulador, ele é gratuito, que ele é muito importante para que você possa comprovar até os resultados do que vocês fizeram manualmente, né? Dos cálculos que vocês fizeram teoricamente. Ele auxilia muito, tá certo? Muito obrigado.